Olá, eu sou o André e irei explicar a parte simulada e teórica do trabalho de campos magnéticos. Então, em resumo, iremos abordar sobre campos magnéticos, os tipos de materiais que causam variação nesses campos e simulações de ímãs de neodímio e eletroímãs, com materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. O supercondutor é aquele que é capaz de conduzir eletricidade sem oferecer nenhuma resistência em consequência de baixa temperatura extrema submetida sobre esse material, ou seja, uma temperatura crítica. Além disso, as lentes de campo magnético não são capazes de penetrar esse tipo de material, fazendo com que os supercondutores flutuem em condições ideais. Ou seja, pode ser que todo supercondutor pode ser criado por material diamagnético, pois muitos deles expulsam um campo magnético de dentro de si a determinada temperatura. Entre a temperatura próxima a 0 graus Celsius, não encontramos nenhum, mas tem um que está sendo estudado, que é o grafite pirolítico, que está entre 2 e 300 graus Kelvin. Está sendo estudado pela equipe da USP. Tem esse HGBA2CA2CU308O8 mais X, que chega a menos 164 Kelvin, que é o recorde de temperatura. Sem contar os culpatras de mercúrio a 130 e as variações do HGBA2. A permeabilidade magnética mensura o campo magnético no interior de um campo devido ao campo magnetizante pré-existente na região de material colocado, bem como a magnetização por este induzida pelo material. O efeito Meissner, também conhecido como efeito Meissner-Scheinfeld, é a expulsão completa de um campo magnético por um material supercondutor. Por causa desse efeito, esse supercondutor se torna um material perfeitamente diamagnético. Ou seja, ele expulsa o campo magnético do interior desse material devido à interferência de um campo externo. Os materiais paramagnéticos são aqueles que têm elétrons desemparelhados e, quando são submetidos a um campo magnético, os elétrons se emparelham na mesma direção do campo aplicado. Geralmente é só retirar o material do campo para ele voltar ao normal. E isso acontece por causa dessa atração de campos magnéticos. Ele pode ocorrer que tenha uma fraca atração por ímãs. E alguns exemplos de materiais paramagnéticos são alumínio, o sódio, o magnésio, o cálcio, entre outros. Já de materiais diamagnéticos são materiais com elétrons desemparelhados que quando são colocados à presença de um material de um campo magnético externo, seus campos magnéticos são direcionados ao sentido ao contrário do campo externo. Em consequência disso, os materiais diamagnéticos expulsam os campos magnéticos ao serem superresfriados. Alguns exemplos dos materiais são ouro, mercúrio, bismuto, prata, entre outros. Já os materiais ferromagnéticos são materiais que, quando submetidos a um campo magnético externo, o campo do material é direcionado ao mesmo sentido do campo submetido. Após ser retirado do campo externo, o interno se mantém na mesma direção do campo, que permanece o mesmo após o campo ser removido. São altamente atraídos por ímãs. E alguns exemplos disso, de materiais ferromagnéticos, são o ferro, o níquel e o cobalto. Já os ímãs permanentes são feitos a partir de misturas de materiais ferromagnéticos, recebendo a capacidade de manter o magnetismo mesmo após perder o campo magnético externo. Sua desmagnetização é dada por causa de sujeiras, vibrações, temperatura extrema, corrosão, entre outras coisas. Os ímãs permanentes podem ser constituídos pela mistura contendo cobalto, níquel, neodímio, bário, etc. Iremos gravar agora o ímã com os campos magnéticos para fora e o seu meio sem campo. Antes de tudo, viemos aqui e colocamos que queremos desenhar um cilíndrico em volta do eixo Z. Magnetostática aqui. Primeiro desenhamos esse retângulo. E agora transformamos em 3D. Nós queremos um retângulo que vai ser um pedaço de um cilindro em 15 graus. Beleza, nós temos aqui nosso pedaço de cilindro a 15 graus aqui. Nós queremos agora duplicar esse cilindro. Então viemos aqui em espelhar.
E agora o nosso cilindro tem 30 graus. São dois cilindrozinhos de 15. E agora eu junto os dois, será um cilindro de 30 graus. Eu quero 12 pedacinhos desse formando um cilindro, um anel. O que nós fizemos? Nós vemos aqui. Nós queremos 12, né? Formando um anel. Um anel junto terá 360 graus. 360 graus dividido por 12, 30. Que o total de números, 12. Pronto. Temos 12 ímãs, já vou chamar assim, cada um com 30 graus. Tranquilo. Vamos agora pôr ele no vácuo. Como fizemos isso? Temos aqui em 2D. E criamos um quadrado em torno desse ímã. Pronto. Voltamos ao 3D. Por que terá esse quadrado em torno? Os ímãs serão de neodímio. E para estar em estado ideal, teremos que deixar ele em torno de um vácuo. Então, aqui estará o quadrado, entre aspas, de vácuo e os ímãs de neodímio. Abrimos aqui, aumentamos os sólidos, viemos em vácuo, que são todos, e selecionamos 12 ímãs. Propriedades. Digitar aqui. E colocamos ele em neodímio, que é NDFS 30. Ok. Destaco aleatório, um azulzinho. Ok. E vou colocar sua transparência de 0.8. Beleza, agora vemos aqui no retângulo, propriedade. Deixei no vácuo. Como eu vou deixar normal? E a transparência eu vou de 0.95 para aparecer só os ímãs mais. Pronto. Temos aqui nossos 12 ímãs isolados no vácuo. Voltamos ao 2D. Perfeito. Agora vamos criar suas linhas de campo. Primeiro nessa. Como as linhas de campo estão para fora, a gente vem aqui e vai ao meio. Outra coisa que eu esqueci de explicar. Como os três primeiros ímãs são em torno do vácuo e 12 ímãs de neodímio, para o vídeo não ficar tão maçante, os próximos ímãs eu já vou colocar tudo pronto, já em neodímio, numa câmara de vácuo já perfeito. Vou não deixar o vídeo longo e maçante. Agora nós vamos aqui e colocamos suas linhas de vácuo, suas linhas de campo para fora. Pronto, temos todas as linhas de campo para fora. Nós vamos abrir aqui as coordenadas, né? Viemos aqui nas partes que tem, clicamos nela, orientação, e vamos selecionando de acordo com o número. Relativo CS2, relativo CS3, até chegar no último, que é o 12º. Cada um com seu respectivo número. Se for retângulo 1 e 6, fazemos aqui, global, relativo 6. Pronto, tudo feito. Voltamos ao 3D. Selecionar tudo. Botão direito. Todas as faces. Eu venho aqui na lâmpada, coloca para resolver todos os campos somente. E analisamos. Tudo certo. Analisaremos agora completamente. Beleza, com o nosso ímã pronto, nós iremos colocar os vetores de campo e a magnitude do campo. Primeiro vemos aqui em plano, né? Abrimos o plano XY, aqui em Microsoft Design 3D, campos, H, e aqui serão os vetores do campo. E aqui estão os vetores. Vou virar aqui um pouquinho para mostrar.
Aí. Pronto. E agora, irei mostrar a magnitude desse campo. Ops, esqueci da geometria. No XY. Pronto. E agora está a magnitude do campo. Vamos gravar agora sobre o segundo ímã. Aqui eu já deixei ele pronto, os 12 ímãs de neodímio na câmara de vácuo. Agora vamos criar os campos. O primeiro campo é central, a primeira linha de campo é central, descendo. O segundo já vem mais ou menos daqui até aqui. O terceiro vem mais ou menos daqui até aqui. O quarto ele sobe reto. Beleza, todas as linhas de campo criadas. Vou ver aqui todas as 12 criadas. Retângulo 1, opa. Global, S1. Global, relativo 2. Nós voltamos, fazendo essa análise aqui direitinho, dá erro, nós vemos aqui, resolvemos o problema, que é só pedir linhas de campo, fizemos a análise foi feita, o nosso Zima já completo a análise, nós vimos em planos, dá uma aumentadinha aqui rapidinho, plano XY, né? Viemos aqui em Maxwell 3D, criarmos um campo de vetor H. E aqui está nosso campo. Vamos uma viradinha aqui para mostrar melhor. Opa! Aí. Agora será a magnitude desse campo. Ups, esqueci da geometria. XY mais uma vez. Magnitude do campo. Pronto, e aqui está a magnitude do campo. Podemos dar uma animada rapidinho.
E aqui está. Aqui estamos gravando o terceiro ímã. Vamos colocando as vias de campo dos ímãs de neodímio por dentro agora. Esse aqui foi um pouquinho mais complicado de fazer, demorou um pouquinho mais de tempo. Aí foi ele. Próximo. O outro que retira as linhas de campo para fora. Próximo que coloca a linha de campo para dentro dos ímãs de neodímio, né? A linha de campo daquele ímã. Também dá um pouquinho de trabalho para colocar, mas deu certo também. Próximo e o último. Depois dos 12 nós vamos colocar as orientações de cada ímã, de acordo com o seu relativo. Cada um tem o seu, como pode ver. O sexto faz com o sexto, o sétimo com o sétimo e aí vai. Tá um pouquinho acelerado o vídeo porque essa parte demora um pouco para fazer. Aí nós passamos por 3D. Fizemos a análise. Como tinha carregado ainda. A análise está fechada, aí tivemos que fazer outra. A análise minuciosa foi, colocamos para resolver somente campos. E agora a análise final. Eu tinha esquecido de colocar o nome do ímã nessa hora. Aí ímã 3. Depois do vídeo, editei aquela parte do vídeo. Nós vamos colocar o plano, né? Global XY. E medir sua linha de campo. Vai em Fields Overlays, Fields, B, magnitude do campo B. Quer dizer, o vetor do campo B. Feito. E aí está a direção dos nossos campos. Dá um pouquinho de trabalho para ver aí. Aí mostrando direitinho a direção de cada campo criado. E agora irei mostrar a magnitude do campo. Feito. Após a magnitude. Aí a magnitude do campo, no meio não tem campo e nem por fora. E é isso. Agora gravando o quarto ímã. Fazemos o primeiro ímã de neodímio, colocamos uma altura qualquer. Agora espelhamos os ímãs. Colocamos uma altura para na hora que eu for cobrir com um vácuo não ficar tão discrepante. E espelhamos os ímãs para não sair de tamanho diferente. Aí agora fazemos o quadrado de vácuo. Deixamos ele transparente para podermos ver os ímãs. E os ímãs feitos em neodímio. Também vamos mudar a cor do ímã e a sua transparência para 0.8. Agora vamos colocar em 2D para conseguir colocar as linhas de campo eletromagnético. Aí vai a primeira.
segunda, a terceira voltando, a quarta descendo e a quinta vai ser para a direita. E agora ativamos as correntes. Relativo 1, relativo 2. Agora o quinto. Voltamos ao 3D. Ele vai aumentar 1 milímetro. Avaliamos, vai dar erro de análise. Colocamos para analisar somente as correntes. E fizemos a análise. Depois disso nós colocamos o campo, quer dizer, o plano. E agora fizemos o campo. E agora a magnitude. Pronto. Agora você está vendo a magnitude de cada um. Agora iremos gravar eletroímã e fazer só 6 simulações. Primeiro vamos desenhar um ímã com as magnitudes dadas, que são, no meu caso era 40 milímetros, então 9 vezes 40, 360 por 40 milímetros, que é a magnitude desse retângulo. E mutando a distância razoável dos eixos para deixar com facilidade de manusear. Aí foi o segundo. Após fazer os 4 quadrados, nós vamos juntá-los em um só. Vamos selecionar os 4 e utilizar a ferramenta Unite, formando um quadrado só. Beleza. Agora vamos juntar os 4. Pronto, formar a ferramenta Unite. Agora nós vamos criar a bobina no centro, com as magnitudes dadas, que vai ser a distância do eixo até 1, que eu fiz de 100, mas a distância do primeiro material até ele, mais 120. E essa magnitude que é de 120. Depois fazemos o vácuo em volta, marcando todos os objetos e colocamos a excitação, que é o balão 1. Após isso, transformamos em 3D, colocamos em tamanho 360 para o pad ficar perfeito, porque o tamanho completo é 360, 360 por 360. Agora colocando os materiais em cada um, retângulo 5 é de cobre. Vamos colocar 0,75 de transparência e essa cor. 0,95 de vácuo no de fora, ou 0,95 de transparência no de fora. E o do meio é de alumínio, que será o nosso primeiro material para o magnético que iremos fazer a simulação. Então já deixei ele pronto direitinho e coloquei uma cor aleatória de alumínio para ele. Beleza. Agora nós vamos selecionar uma face e depois colocar todo o material, superfície e seção para selecionar a face de baixo. Depois vamos em estação, corrente e colocar a corrente apontada para baixo, mostrando a corrente aí. Depois iremos em situação, corrente, colocamos a corrente virada para cima, nesse caso aqui. Colocamos somente campos, fazemos a análise e análise fina. Após a análise fina, que foi editada, nós colocamos um plano, campo e vetor B, que é o vetor de campo. E aí está nosso material. Naquele caso, como o material é paramagnético, o paramagnético tem pouca atração por eletromagnetismo. Pode ver que aqui no centro é onde tem mais força eletromagnética, maior campo eletromagnético gerado. E dentro do material tem bem pouco. Por isso que esse é um material paramagnético. Ele não é tão atraído por campos magnéticos, porque seus campos sempre se opõem a ele. Agora nós vamos mudar o material paramagnético de alumínio para magnésio. Fazemos todas as análises direitinho e nós vamos ver que o campo não irá mudar. Nem o campo, nem a magnitude do campo. Aí, dos objetos, perfeito. Pode ver que não muda. O campo é igual, praticamente igual. Agora vamos fazer a magnitude do campo. Aí está a magnitude, ó. Tinha esquecido do plano, magnitude, todos os objetos, mesma coisa. Agora vamos para materiais diamagnéticos, que expulsam o campo eletromagnético de si mesmo. Vamos lá. Ouro, que é um material diamagnético, fazemos as análises, colocamos para resolver somente campo.
Após a análise editada, colocamos um plano, vetores B. Eu fiz dessa vez com H, mas não mudou muita coisa o campo também, porque o material diamagnético expulsa o campo eletromagnético de si. Voltamos, XY, magnitude H, podemos ver que já não tem muita diferença. Pode ver que dentro dele não tem muito campo magnético, assim, muito pouco. Agora iremos para o segundo material diamagnético, que é a prata. Analisamos tudo. Mesma coisa. Dentro do próprio material aqui, não tem campo. É um campo muito fraco, por causa do material diamagnético. Geralmente, quando ele é super resfriado, aí realmente ele expulsa o campo, podendo fazer até a bobina no centro levitar. E aí está, nossa magnitude. Agora vamos para o material ferromagnético. No caso, iremos usar o ferro. No caso do ferromagnético, ele se imanta, né? Falando grotescamente, ele cria um campo magnético dentro de si e ele armazena esse campo magnético dentro de si. Vamos em campo B. Aqui. O material ferromagnético, ele armazena o campo dentro de si, mesmo a gente tirando a bobina de perto dele. Pode ver que no centro tem o vácuo e ele armazenou a carga. Depois que a gente tirar a bobina, ele continua com carga. Para retirar essa carga de dentro dele, só fazer uma simples vibração que tira. Voltando. Agora eu vou mostrar o campo gerado dentro desse material ferromagnético. E aí está. Pode ver que dentro dele, por fora dele não tem campo. Nem perto da bobina e nem na área de trás. Só dentro dele existe um campo magnético que ele armazenou. Acho que eu estava explicando isso na hora. Volta, mudando o elemento ferromagnético, agora o cobalto. E nós vamos ver que não vai ter nenhuma diferença. Ele vai armazenar campo dentro de si. Plano, campo. Todos os objetos, ó. Mesma coisa, só que o campo bem mais forte. Aí, ó, campo armazenado dentro de si. Já na conclusão, nós podemos ver a diferença de cada tipo de material utilizado nos campos magnéticos do eletroímã e os campos criados pelos ímãs de neodímio e o seu comportamento interior e exterior. E aqui estão as referências. Obrigado e até mais.